Hoje nós vamos abordar esse tema, luz da salvação. E quero dizer que, na realidade, é um tema, como foi mencionado, um tema realmente de grande importância. Fico pensando na responsabilidade de cada membro da igreja, desde o pastor presidente da Conferência Geral, até aquele que está agora dando os primeiros passos em direção a este caminho, o caminho da salvação. Cada pessoa que nasce na igreja, diz a Bíblia, aliás, o desejado de todas as nações, que nasce como missionário. Todos aqueles que nascem no reino de Deus, nascem como missionários. E todo missionário é, na realidade, um portador de luz e um portador da salvação. O tema de hoje nos chama a atenção para o capítulo 16 do livro de Atos. Eu confesso que eu sou apaixonado por esse capítulo. E mais apaixonado ainda sou por Paulo e sua experiência. Eu não me canso de ouvir acerca de Paulo. Eu não me canso de estudar acerca de Paulo. Porque ele foi realmente um ícone na nossa vida. Ele realmente deixou marcas inapagáveis. O tempo não conseguiu apagar as marcas que Paulo deixou. E nesse capítulo 16, por exemplo, nós encontramos ele com uma experiência incrível aqui na vida de 3 pessoas que mencionaremos no sermão de hoje. Na realidade, a vida religiosa de Cristo, no início de seu ministério, foi com pescadores. E eu fico pensando por que Cristo começou justamente com pescadores e não com mecânicos, com carpinteiro, como ele tinha. Ele também era carpinteiro e filho de carpinteiro. Jesus começou com pescadores. Ele tinha um objetivo todo especial em começar com os pescadores. E ele começou com pescadores que não tinham cultura. Eram pessoas muito simples, pessoas muito humildes. E eu acho muito interessante um fato, uma experiência que tem no livro Pastor Evangelista, que conta justamente a experiência de um homem que estava pescando e alguém chega perto dele e pergunta o que ele sente quando pesca um peixe. Ele parece que não deu muita importância na experiência, quando ele não deu muita importância e continuou fazendo o seu trabalho. De repente, ele colocou a isca no anzol e jogou novamente ao rio, e aí ele respondeu ao seu interlocutor: realmente, você quer saber o que a gente sente? Olha, eu sinto uma alegria de pescar um, e pescar outro em seguida, e pescar outro, e assim sucessivamente. Este é o próprio espírito do evangelismo. E isso torna-se uma paixão. Cada alma salva na igreja, cada alma salva por um determinado portador de luz, por um determinado portador da salvação, isso é fantástico, isso traz grandes alegria não só para a pessoa que trabalha pessoalmente com essas pessoas, com essas almas, mas para uma comunidade inteira, E esta alegria, ela se estende além da igreja, além da família, além da igreja, e chega até o céu. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Eu acho muito interessante as palavras de Ellen White, que diz que quando chegarmos no céu, muitas pessoas irão ter conosco simplesmente para apertar a nossa mão, para nos dar um abraço, nos saudar com um beijo e dizer: obrigado por ter ido levar a mensagem de salvação à minha casa. Eu hoje estou aqui porque tu não medite esforço. Naquele dia estava chovendo, naquele dia estava um calor muito grande, mas tu foste até na minha casa. Naquele dia tu não estava bem de saúde, eu percebi que tu não estava bem, estava até com febre, estava realmente com o corpo debilitado, mas tu foste na minha casa e levaste a mensagem de salvação. Queridos, a nossa mensagem de hoje ela está subordinada ao texto de Atos capítulo 16, versículo 16 precisamente, até o versículo 34. Mas antes, no versículo 11, conta a história
de uma mulher que eu vou mencionar aqui. A primeira igreja estabelecida na Europa, na colônia romana de Filipos, revela-nos o poder do evangelho em alcançar pessoas de raças diferentes, contextos sociais diferentes e experiências religiosas diferentes, dando a elas uma nova vida em Cristo. Esta é a alegria que tem um portador de salvação. Falando sobre a conversão de Lídia, foi Deus quem tomou a iniciativa da conversão de Lídia e que lhe abriu o coração. Não apenas Lídia foi convertida, mas toda a sua casa. E não apenas sua família foi batizada, mas sua casa se transformou na sede da primeira igreja da Europa. A libertação da jovem possessa, que está também registrado no capítulo 16, a jovem possuída por um espírito adivinhador era escrava tanto do diabo como dos homens gananciosos. Foi Deus também que tomou a iniciativa de sua conversão. Nós percebemos que Deus ele tem um carinho todo especial e ele sempre toma a iniciativa. Quando Adão pecou, foi Deus que tomou a iniciativa para ir atrás de Adão. E até hoje Deus continua com o mesmo método. Um dia Deus foi atrás da minha pessoa e me achou. E eu aceitei o convite para ser um portador de luz, um condutor de salvação. E aqui estou, transmitindo a mensagem de salvação que Deus me deu para eu levar para as pessoas. A conversão do carcereiro, que também está no capítulo 16, também tem algo para nós. 3 milagres aconteceram na conversão do oficial romano. Um milagre físico, diante de um terremoto. Um milagre moral, Paulo disse ao carcereiro, todos nós estamos aqui. E um milagre espiritual, Deus mudou a vida do carcereiro. A conversão do carcereiro resultou na salvação de toda a sua família. E nós aprendemos aqui que o evangelho alcançou todo tipo de pessoas. Nós precisamos destacar aqui, nesse sentido, alguns pontos importantes. Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes. Por exemplo, Lídia, ela era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega e o carcereiro era um cidadão romano. A igreja de Filipos era multicultural e multirracial. Deus salva na cidade de Filipos 3 classes sociais. Na igreja de Filipos nós temos não apenas 3 diferentes nacionalidades, mas também 3 classes sociais diferentes. No capítulo 16 de Atos diz que Lídia era uma bem-sucedida comerciante de púrpura. Uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Nós percebemos que Lídia ela não era uma pessoa pobre. Ela era uma pessoa que comercializava com um dinheiro bastante alto. Ela tinha em mãos posses. A jovem possessa era uma escrava e, ante a lei, não era considerada uma pessoa, mas uma ferramenta viva. Já o carcereiro era um cidadão romano, membro da forte classe média romana que se ocupava dos serviços civis. Queridos, nessas 3 pessoas nós encontramos representada a classe alta, a classe média e a classe baixa da sociedade de Filipos. Deus salva na cidade de Filipos pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. Como a congregação frequentada por Lídia era composta de mulheres, depreende-se que ali não havia uma sinagoga. A escrava vivia no misticismo mais tosco, cativa pelos demônios e possessa. O carcereiro acreditava que César era o Senhor.
O Evangelho chega às pessoas com diferentes experiências transformadoras e salvadoras. Destacamos aqui 3 pontos importantes. Lídia já era uma mulher piedosa. O Evangelho a alcança de uma forma calma e serena, enquanto ela participava de uma reunião de oração e ouvia a palavra de Deus, e o Senhor abriu-lhe o coração. A jovem escrava era prisioneira de Satanás, e literalmente esta jovem tinha o espírito de Piton, uma referência à cobra da mitologia clássica que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos. O carcereiro era adepto da religião do Estado. O Evangelho o alcançou por meio de um terremoto, à beira do suicídio. Deus nos salva de diferentes formas. Por isso, não podemos transformar a nossa experiência em modelo para outros. Embora todas essas pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, cada uma delas vivenciou uma experiência distinta. O importante dizer para os nossos queridos irmãos, e especialmente os nossos queridos jovens, todas se arrependeram. Todas passaram pelo arrependimento, pela mudança de vida. Todas foram transformadas e todas foram salvas. Jesus salvou uma mulher e um homem, uma mulher rica e um homem de classe média, uma mulher piedosa e um homem carrasco, uma frequentadora de reunião de oração e um carrasco que açoitava os prisioneiros. Aqui vemos a importância de estarmos preparados e cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo como portadores de luz e de salvação. Nós precisamos alcançar hoje todas as classes de pessoas. Hoje existe centenas e milhares de pessoas de culturas diferentes. E como portadores de luz, nós precisamos alcançar essas pessoas, levar a salvação para todos. Aqui nós vemos a importância de estarmos realmente, como nós já falamos, cheio do poder de Deus. No livro de Atos 16, versículo 23 e 24, diz: E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Que coisa que realmente causa um impacto na nossa mente. Um homem que só fazia o bem, um homem que pregava a palavra de Deus, um homem com o coração cheio do Espírito Santo, um homem com o coração cheio de amor pelas almas, cheio de amor por Lídia, cheio de amor pelo carcereiro, cheio de amor pela jovem possessa, agora é espancado. Os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos. Mas não murmuravam. Em vez disso, nas densas trevas e desolação do calabouço, encorajavam-se mutuamente com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. Seus corações foram animados por um amor fervoroso e profundo a seu Redentor. A vida de um missionário nem sempre é flores. Nós temos aqui exemplo desses 2 irmãos, desses 2 pastores, que pelo amor que eles tinham a Deus, pelo amor que eles tinham à causa, por amor que eles tinham às pessoas, eles estavam dispostos a passar por qualquer situação. Paulo lembrava-se da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, da qual ele havia sido instrumento, e rejubilava-se de que ele tivesse sido aberto os olhos para ver e seu coração para sentir o poder das gloriosas verdades que uma vez desprezaram. Então ele sofria com maior alegria. É coisa que hoje nós não estamos acostumados. É com o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Eu não sei quem dos nossos pastores, eu não sei se eu como um pastor
como será o meu futuro? Como é que eu vou reagir quando eu estiver sendo açoitado pelas autoridades por pregar o evangelho? Eu não sei como é que eu vou agir. Eu não sei se eu vou cantar ou se eu vou chorar. Mas a Bíblia deixa um exemplo de contentamento, de felicidade, de prazer em poder sofrer, mas ver as almas aderindo à verdade. Isso é o o maior prazer, é a maior alegria que nós, como cristãos, precisamos sentir. Com espanto, os outros prisioneiros, ouvindo os sons de oração e hinos que saíam do interior da prisão, estavam habituados a ouvir gritos e gemidos, maldições e blasfemas, a quebrarem o silêncio da noite, mas nunca dantes eles haviam ouvido as palavras de oração e louvor ascenderem daquela sombria cela. Guardas e prisioneiros se maravilharam e perguntaram quem poderia ser esses homens que, com frio, com fome e torturados, podiam ainda se regozijar. Incrível, né? Todos esses textos estão no livro do Atos dos Apóstolos, ali na página 119. Paulo e Silas estavam com seus pés no tronco, submetidos a uma tortura alucinante. E isso depois de terem sido surrados com vara, e eles não podiam mover-se. Ali, no frio e na escuridão da noite, os corpos ensanguentados, latejando de dor, com os pés presos no tronco, em vez de ceder aos gemidos ou à revolta, eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Eu acredito que essa deve ser a experiência de todo missionário. Quer estejamos passando por sofrimento, quer não, devemos estar sempre com louvor em nossos lábios. Quero também continuar aqui no livro Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: essas circunstâncias não eram favoráveis à oração e ao cântico, mas eles oraram e cantaram, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas apesar das circunstâncias adversas. Cantaram não porque o sol já tinha raiado, mas apesar de ser meia-noite. Louvavam não porque o problema era pequeno, mas apesar de o problema ser grande. Exaltaram a Deus não porque estavam no controle da situação, mas porque o Senhor estava. Ele usa tantos meios sobrenaturais como naturais. Paulo e Silas deixam o cárcere na condição de honrados cidadãos romanos respeitados pelas autoridades locais. Às vezes, para salvar uma alma, Deus leva os seus missionários a passar por grandes problemas, grandes dificuldades. Eu fico pensando no contingente de jovens que existe no Brasil. Eu sei que eu estou pregando para os jovens do mundo inteiro, da nossa igreja, porque esta imagem está chegando a todo mundo. Mas eu penso muito no meu país e o número de jovens que existe aí nesse país. Esses jovens, eles passam por provas, são bombardeados de várias formas. São poucos jovens que têm uma ligação íntima com Deus, porque os problemas, as dificuldades levam eles para distante da Bíblia, do espírito de profecia, da oração, do culto na igreja. Hoje eu tenho percebido que durante essa semana, acompanhando toda essa semana, eu pude contemplar rostos de jovens tocando e cantando. E eu confesso que algumas vezes nessa semana de oração eu chorava de ver a alegria, chorava de alegria em ver jovens louvando a Deus, cantando, empregando o seu dom para a obra, cantando músicas lindas, músicas selecionadas, como essa que nós acabamos de ouvir sobre o altar, deixando tudo sobre o altar. E eu fico pensando que daqui a um pouco tempo esses jovens serão chamados a testemunhar para Jesus, não só com a música, mas com a palavra e com testemunhos. E eu fico pensando quem desses jovens estarão na altura de como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abdenego,
como a jovem lá na corte babilônica, na Assíria, a jovem que estava na Síria, de Naamã, como outros jovens que deram a sua vida. E eu tenho orado muito para que os jovens, especialmente como essa semana está sendo elaborada especialmente para levar os jovens a se tornarem portadores de luz, aos jovens encararem a realidade como na realidade é, encararem a vida como realmente ela é, para que os jovens possam tomar a Bíblia e a Bíblia só e estudar e se prepararem para fazer uma grande obra no futuro, porque nosso tempo está muito curto. Eu quero voltar aqui à semana de oração, mas conquanto houvesse os homens sido cruéis e vingativos, ou criminosamente negligentes nas responsabilidades solenes sobre eles posta, Deus não se havia esquecido de ser misericordioso para com seus servos. Deus foi misericordioso, porque aqui diz que todo o céu estava interessado nos homens que estavam sofrendo por amor de Cristo, e os anjos foram enviados a visitar a prisão. A terra tremeu aos seus passos, as portas da prisão foram abertas e caíram-lhe das mãos e pés dos prisioneiros os grilhões, e brilhante luz inundou a prisão. Brilhante luz inundou a prisão. Você sabe o que é o jovem que se consagra a Deus, o jovem que se entrega a Deus? Você não sabe o que o anjo pode fazer, o que Deus pode fazer por um jovem que está inteiramente entregue na mão de Deus. E nós aproveitamos aqui já para falar justamente isso, que os jovens que estão ouvindo essa semana de oração, que participaram, que oraram, que receberam aí o livro Uma Vida com Propósito, né? Se preparem e que a vida de vocês possam ter um propósito. E esse propósito seja testemunhar em favor de Jesus, pregar Jesus e ganhar almas. Quero trazer aqui um exemplo de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. Isso é que é importante. Quando o Spurgeon fala aqui, essa parte noturna é quando tudo está turvo, quando tudo está difícil, e nós ainda assim, diante de todas as dificuldades, estamos ali animados, cantando, né? E pregando. Não espere as coisas melhorarem para você, querido jovem, testemunhar. Paulo e Silas eram missionários tanto em liberdade como na prisão, durante a vida e na hora da morte. Aquelas celas úmidas, escuras e insalubres, que antes escutavam praguejamentos, palavrões e impropérios, agora escutavam orações fervorosas e hinos de louvor a Deus. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, o nome de Deus é exaltado e os pecadores são impactados e salvos. Paulo, ele ficou impactado quando viu o rosto de Estevão sendo apedrejado. E muitas pessoas serão salvas, ganhas para Jesus. Quando nossos jovens, nossos pastores, nossas irmãs, nossos membros estiverem passando o seu momento do deserto, seu momento da noite, testemunhando debaixo de sofrimento, debaixo de perseguição, eles estarão com um semblante alegres e louvarão e exaltarão a Deus. Paulo e Silas estão em Filipos, no cárcere interior de uma masmorra romana. Estão acorrentados com os pés no tronco e em profunda agonia. Sim,
Isto é verdade, mas não é toda a verdade. A coisa mais importante não foi dita. Eles estão em Cristo. Seus pés estão no tronco, mas o coração deles está em Deus. Fisicamente estão sofrendo a maior humilhação, mas espiritualmente estão assentados com Cristo nas regiões celestes. Era meia-noite, mas eles tinham a luz do céu na prisão. A presença de Deus transformou a prisão em palácio, o tronco em paraíso, e eles ergueram ao céu à meia-noite orações de adoração e hinos de louvor. E ali estavam como portadores de salvação, e é por isso que eles cantavam. Ser chamado por Deus ou ser comissionado do céu como um arauto do evangelho é, ao mesmo tempo, a honra mais elevada e o desafio mais solene. Não existe trabalho mais glorioso nem mais exigente. A pregação é trabalho, trabalho duro, o mais severo trabalho de todo mundo. E não ousamos enganar o nosso Senhor com trépidas lealdades e interesses divididos. Aqui tem uma outra experiência que eu quero trazer para os nossos queridos jovens. Um jovem em Londres, perplexo quanto ao seu futuro, veio ao pastor Spurgeon pedir conselho. O jovem disse o seguinte: "O senhor acha que eu devo me tornar um pregador?" perguntou. "Somente se não puder evitá-lo", foi a sábia resposta desse guerreiro espiritual. Uma reflexão cuidadosa nos convencerá de que a resposta estava correta, apesar de ser estranha. Mostra sabedoria nascida de uma experiência real. Bom, vamos então à explicação de tudo isso. O único homem que vale alguma coisa no ministério é aquele que não pode nem ousa fazer outra coisa. Se ele pode dizer, como Jeremias, que a palavra de Deus está no seu coração como um fogo ardente, encerrada em seus ossos, então compreenderá que o antigo profeta quis dizer quando declarou: "Desfaleço de sofrer e não posso mais." Jeremias enfrentou o cárcere da perseguição, mas recuar era ainda mais difícil do que avançar. Precisava dar a mensagem a despeito da desonra e da oposição. Então, o Senhor tornou-se para ele aquilo que deseja tornar-se para todos nós: um valente terrível que é capaz de livrar a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Queridos, é muito importante agora nós perguntarmos: mas o que quer dizer isto mesmo na prática? O que é ser portador de salvação na prática? A resposta está no livro Parábola de Jesus. A resposta está no livro Parábola de Jesus, página 227, que diz o seguinte: o serviço prático será muito mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isso. As necessidades da alma, só o amor de Cristo pode satisfazer. Se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão as fontes cerradas do zeloso amor cristão. Deus quer não somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também o nosso semblante amável, nossas palavras de esperança, nosso cordial aperto de mão. E quando Jesus curava os doentes, Cristo punha sobre ele as suas mãos. Também devemos achegar-nos em contato íntimo com quem procuramos beneficiar. Muitos há que não tem mais esperança. Preste atenção, querido jovem, aqui agora, olha. Muitos há que não tem mais esperança.
dá-lhe novamente a luz do sol. Nós temos essa responsabilidade de dar novamente a luz do sol para essas pessoas. Muitos perderam o ânimo, diz ele palavras de conforto. Orai por eles. Há os que carecem do pão da vida. Lede a palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade da alma que bálsamo nenhum pode restaurar e médico algum curar. Orai por essas pessoas. Encaminhai a Jesus. Contai-lhe que há um bálsamo e um médico em Gileade. Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Está na página 228 da palavra de Jesus. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar-se para Deus um portador de luz. Vestido pelos mensageiros celestes, nos tubos de ouro, para ser conduzido do áureo vaso às lâmpadas do santuário, o dourado óleo produzia luz contínua, clara e brilhante. O amor de Deus, continuamente transmitido ao homem, é que o habilita a comunicar luz. O áureo óleo do amor corre livremente no coração de todos os que pela fé estão unidos a Deus, para resplandecer novamente em boas obras, em serviço real e sincero. No livro Beneficência Social, página 71, continua dizendo o que significa isso na realidade. Deus reclama não apenas vossa benevolência, mas a vossa fisionomia alegre, vossas palavras de esperança e vosso aperto de mão. Aliviai alguns dos aflitos de Deus. Alguns estão enfermos e a esperança os abandonou. Devolvei-lhes a alegria. Vamos ver aqui que responsabilidade nós temos. Devolvei-lhes a alegria. Há almas que perderam a coragem. Falai com elas. Por elas orai. Há os que necessitam de pão da vida. Lede as palavras de Deus. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orai por esses e trazei-o a Jesus. E todo o vosso trabalho esteja presente para fazer, que esteja Cristo presente para fazer impressões no coração humano. E para finalizar, queridos, eu quero finalizar com conselhos aos pais, professores e estudantes. Aos professores, pais e estudantes. Página 468. Muitos dos que ora estão na sombra do pecado e da morte. Ao verem nos fiéis servos de Deus um reflexo da luz do mundo, hão de compreender que lhes é dada uma esperança de salvação. Abrem o coração aos salutares raios, tornando-se, por sua vez, portadores de luz para outros, ainda em trevas. Que maravilha! Glória a Deus! Saber que quando nós levamos a luz para outras pessoas, essas pessoas também se tornam portadoras de luz. Querido jovem, queridos irmãos que estão assistindo esta última palestra desta semana de oração, chegou o momento de nós nos entregarmos a Deus, termos comunhão com Deus. Eu faço um apelo todo especial para que os jovens, antes de tudo, possam se entregar a Jesus. Possam se entregar a Jesus. Porque na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras
e glorifique a vosso Pai que está no céu. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe ricamente a meus irmãos do Brasil, aos meus jovens do Brasil, todas as jovens, todos os adolescentes, todas as crianças, todos os pais, todas as mães, todos os pastores, todos os obreiros, enfim, todos os obreiros do mundo, todos os irmãos, toda a irmandade, que nós possamos nos tornar uma igreja portadora de salvação para este mundo perdido. Amém. Eu tenho um amigo e ele é fiel, leal companheiro, e por mim se fez réu. Um dia sua vida na cruz entregou, pagando a culpa e mostrando-me o céu. Seu amor me transformou, me amou, me salvou, com seu amor me transformou. Dizer que o ame, com ele morar, num lar de tristeza e morte não há. Prepara-te, amigo, pra com ele encontrar. Me amou, me salvou, com seu amor me transformou. Me amou, me salvou, com seu amor me transformou. Me amou, me salvou, com seu amor me transformou. Me amou, me salvou, com seu amor me transformou, com seu